Olá, seja bem-vindo de volta ao Jornal da TVC. A gente volta esse nosso bloco trazendo o assunto mais comentado nos últimos dias na imprensa nacional e internacional também. É hora do Análise de Fato. Nesta terça-feira, a gente vai discutir sobre o vazamento de conversas entre o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, além de outros membros da força-tarefa da Operação Lava Jato. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conta com a presença do professor de Direito e defensor público do Beron Rocha. Muito prazer em conhecer. Seja muito bem-vindo ao Jornal da TVC. Obrigado. Muito obrigado. Mas antes da gente começar a nossa conversa, professor, nós temos um VT, uma matéria que vai mostrar um pouco para a gente, para situar um pouco a gente nesse assunto. Excelente. A série de reportagens foi publicada neste domingo pelo site de notícias The Intercept Brasil. O portal teve acesso às mensagens trocadas por meio de um aplicativo entre o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato. O conteúdo do material, formado por mensagens, vídeos e documentos reunidos ao longo de 2 anos, indica que o então juiz federal, Sérgio Moro, teria orientado, combinado e até mesmo antecipado decisões sobre as investigações da Força Tarefa em Curitiba que levaram à prisão do ex-presidente Lula em abril do ano passado, nos processos do Triplex no Guarujá e também no sítio de Atibaia. Ação que, segundo a reportagem, indica a parcialidade no julgamento do caso. Quem assina a matéria é o jornalista e escritor norte-americano Glenn Greenwald, que ficou conhecido mundialmente após ajudar a revelar informações secretas obtidas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Trabalho que rendeu a ele um dos principais prêmios da imprensa internacional, o Pulitzer. A reação de juristas e diversas autoridades foi imediata à publicação das reportagens. Na segunda-feira, em sua página oficial nas redes sociais, o governador do Ceará, Camilo Santana, expressou que considerou como grave as denúncias feitas pelo site. Camilo reforçou que é um apoiador de ações de combate à corrupção, mas defendeu que, abre aspas, não se faz justiça com injustiça. O país exige uma explicação clara e rápida dos fatos, fecha aspas. No mesmo dia, o Conselho Federal da OAB decidiu por unanimidade recomendar o afastamento dos magistrados. A orientação é para que as investigações corram sem qualquer suspeita. Isso aí, tendo feito essa breve explicação sobre os fatos, agora a gente começa a nossa análise, professor. Diante do que está previsto na Constituição, quem são esses personagens envolvidos nessa história e alguma conduta foi feita em excesso, alguma regra foi quebrada? Bom, para esclarecer bem, quando se tem um processo, principalmente um processo penal, nós temos uma divisão de funções. É o que nós chamamos de sistema acusatório. Então, nós temos o julgador, o juiz, o acusador, normalmente realizada essa função pelo membro do Ministério Público, e a defesa, que pode ser feita por um advogado privado, particular, ou a Defensoria Pública. É necessária essa divisão de funções, cada pessoa fazendo a sua função diferente, sem que uma pessoa possa se imiscuir na função da outra. E o principal nisso tudo é que o juiz deve se colocar numa posição equidistante das outras partes, ou seja, ela deve estar no meio e ouvir de um lado quem está acusando e também ouvir do outro lado quem está fazendo a defesa e não tomar partido por nenhum dos dois lados. É isso que se chama de imparcialidade, ou seja, não está do lado de nenhuma das partes. E essa foi a regra que aparentemente, segundo o conteúdo que foi aí liberado, noticiado pelo The Intercept, foi quebrada pelo menos assim se parece, que foi quebrado com esse diálogo para além de um diálogo amistoso, né? Esse diálogo é para além de um diálogo institucional, porque houve ali, pelo que foi demonstrado, aí uma troca de informações e de um conluio, digamos assim, de atuações que não cabe bem para a função de acusar e de defender. Tem que ficar bem separado isso. O professor, tem um ponto que vem sendo questionado com relação à legalidade dessas provas que vieram de um vazamento, né? Essas conversas vazaram. Tem como pegar essas conversas e tê-las como provas para possíveis crimes? Bom, inicialmente, não se tem ainda uma certeza de como essas provas ou de como essas conversas foram parar nas mãos do The Intercept. Podem ter sido hackeados, podem ter sido entregues por uma pessoa, ou seja, alguém que fez uma, entre aspas, delação, entregando essas informações que tinha, pode ter sido por espelhamento, algum descuido com o celular e alguém espelhou o conteúdo. A origem delas ainda não está bem
bem delineada. Logicamente que uma coisa é obter uma informação de maneira lícita, outra coisa é divulgar essa informação. Então, como não houve autorização daqueles que estão envolvidos na conversa, a divulgação me parece que foi ilícita. Há, sim, consequências disso, logicamente, consequências jurídicas disso. Uma dessas consequências é a invalidade da prova, porque a Constituição ela não aceita a prova ilícita para fins de acusação. Vejam, bem ressaltado, para fins de acusação, porque o STF já admitiu a produção de uma prova ilícita para fins de defesa. Inclusive, o que ironicamente a gente pode dizer é que no projeto das 10 medidas contra a corrupção, que foi ali elaborado pelos mesmos procuradores da Lava Jato, uma das medidas que tinham lá dentro das medidas para serem aprovadas era justamente a possibilidade de utilização de provas ilícitas. Vejam como as coisas são irônicas, né, dentro do direito. Professor, o The Intercept ainda declarou que existem mais trechos dessas conversas, o que nos mostra que nos próximos dias a gente ainda vai ter mais capítulos dessa história, mas do ponto de vista jurídico, o que vem a seguir? O que a gente pode esperar? Olha, é uma questão muito delicada, porque, de um lado, nós temos a quebra da imparcialidade que afeta o processo, e dentro do processo não são apenas páginas, não são apenas letras escritas, mas são vidas das pessoas que estão ali sendo julgadas, e elas precisam ser julgadas com imparcialidade. De outro lado, é um outro fato gravíssimo, que é a possível entrada, a possível obtenção de dados privados de alguém, da sua vida privada e vida profissional, dentro de celulares. O STF vai ter que fazer aí um recorte muito bem feito de se pode ou não utilizar esse tipo de prova dentro de um processo e se até que ponto se pode utilizar, né? Qual recorte que se pode dar a isso. Então, acho que é essa a questão mais delicada de fazer aí essa proporcionalidade entre usar a prova, porque ela traz uma certa verdade ali em prol de um acusado, e não utilizar muito da prova porque ela é obtida de uma maneira ilícita. Professor, só uma última pergunta. O que esse vazamento representa para a democracia, para a população brasileira, tendo em vista que envolve uma investigação tão grande que é a Operação Lava Jato? Eu acho que o primeiro ensinamento é de que não pode se levar o combate à corrupção a todo custo. Os fins não justificam os meios. Esteja certo ou não esteja correto esse vazamento. Mas é de trazer uma reflexão de que nós precisamos sim combater a criminalidade, precisamos sim combater a corrupção, mas isso não pode ser feito a todo custo. Precisa ser feito com observância sempre da Constituição. Concordemos com ela ou não concordemos com ela, nós precisamos respeitá-la e fazê-la cumprir. Existem pessoas que estão presas pela Operação Lava Jato. Uma delas, talvez a que é mais falada, é o ex-presidente Lula. Isso vai impactar de alguma forma na pena dessas pessoas? Isso pode impactar na pena dessas pessoas? Olha, não especificamente na pena, mas na condução do processo. Se há realmente comprovado que há uma parcialidade do juiz, as decisões que ele tomou de mérito devem ser todas anuladas, inclusive as sentenças. Então, muito provavelmente, pode ser que haja uma anulação desses atos processuais, o processo volte a um estágio anterior à sentença e tenham que ser refeitos alguns atos processuais que dependeram dessa atuação do juiz, para depois ter uma nova sentença, por exemplo, que pode ser muito provavelmente menor do que essa, ou igual ou menor do que essa que está aí, porque não pode reformar para prejudicar o réu. Professor Beron Rocha, professor de Direito e defensor público, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade em esclarecer e fazer essa análise de fatos aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e fico feliz de poder contribuir. Bom, muito obrigado. E está na hora da gente chamar mais um intervalo aqui no Jornal da TVC. No próximo bloco, a gente fala que a Defensoria Pública do Estado vai oferecer serviços gratuitos no Lagamar, e você vai ver também.